Então, companheiros, esse Congresso precisa de resoluções explícitas sobre os principais problemas. Dizer as coisas como elas são. Aqui ao lado, os nossos vizinhos venezuelanos estão morrendo de fome e de bala através de um governo que é uma ditadura contra os trabalhadores. E é preciso dizer que esse governo é um governo burguês, é um governo de direita, porque durante todo o seu mandato garantiu o lucro das multinacionais e dos bancos e o arroxo contra os trabalhadores. E é um governo pró-imperialista, porque paga a dívida externa e remete o petróleo todo dia para os Estados Unidos. Esse governo, companheiros, é um governo assassino contra os trabalhadores e que persegue e executa sindicalistas. Esse é o governo que gerencia os negócios do imperialismo na Venezuela. Maduro é hoje o principal agente do imperialismo no país. E isso não quer dizer que o imperialismo não prefira outro agente nesse papel. O imperialismo prefere. O imperialismo preferia que fosse outro governo. Mas hoje é o Maduro que é o representante dos negócios do imperialismo no país e que não tem ruptura nenhuma concreta contra o imperialismo. Esses problemas da Venezuela não vêm de hoje, a perseguição aos sindicalistas, um governo subalterno do imperialismo, são da época do Chávez ainda. A diferença é que o Chávez tinha um petróleo a $150 o barril e o Maduro tem a 50 ou 60. É a falta de capital que faz com que o Maduro tenha que ser mais duro contra os trabalhadores e que todos os problemas do Chávez a ele se tenham somado. A fome, o desemprego, a miséria e uma brutal repressão. Nesse sentido, tem uma palavra de ordem que hierarquiza todas as outras. É o fora Maduro. Nós temos que combater as alternativas de direita, mas tem um governo que hoje aponta as armas e que baleia os trabalhadores, que espanca trabalhadores, que impede que haja liberdade de organização e sindical na Venezuela. Os companheiros, infelizmente, criam uma teoria para justificar uma política de capitulação às frentes populares. O que os companheiros defendem nada mais é do que a aplicação dos campos burgueses progressivos. Os companheiros dizem, ruim com Maduro, pior sem ele. Era ruim com a Dilma, pior sem ela. Essa é a lógica dos companheiros. Isso não é marxismo, isso não é política revolucionária, isso é a velha e surrada política das frentes populares. Ao mesmo tempo, companheiros, novamente nós temos muito acordo com os companheiros do PSTU e da CST. Mas o que dizem as teses desses companheiros? Não apoiar Maduro nem a MUD, saída independente da classe, solidariedade, exigir do governo Maduro as mais amplas liberdades. Não, companheiros! A nossa política não é de exigência que o Maduro garanta as liberdades que é ele que está suprimindo. A nossa política é derrubar o Maduro e nós temos que falar isso por escrito. As resoluções da Conlutas têm que estar explícitas nesse caso. Nós defendemos que a Conlutas tenha posição sobre isso. Que não tenha o abstencionismo de outros congressos e nem meias resoluções. Se defina claramente, fora Maduro, impedir o funcionamento da Assembleia Constituinte golpista, toda e a mais ampla unidade de ação com as massas que estão na rua, massas que inclusive vestem o agasalho da Venezuela, que balançam bandeiras da Venezuela, mas que nem por isso são de direita. A massa que está na rua luta por salário, por emprego, por condições de vida, por liberdade, contra a corrupção, e essas bandeiras também são nossas contra um governo de direita. E é isso que é necessário para concluir. Apostar na organização do duplo poder, na autodefesa dos trabalhadores e que a gente tenha uma solidariedade ativa, inclusive com o envio de remédios, com o envio de dinheiro, com o envio de alimentos e de todos os meios políticos necessários para a vitória da Revolução Venezuelana. Concluindo.